Imagina você acordar como qualquer outro dia, checa o celular, olha as notícias e se depara com algo inacreditável, relatos de pessoas atacando umas outras, com um comportamento completamente irracional. O governo entra em alerta, especialistas tentam entender o que está acontecendo, e então vem a confirmação: o apocalipse zumbi começou. Mas e agora? Você estaria preparado para sobreviver? O que realmente aconteceria se um ataque zumbi começasse hoje? Seja bem-vindo ao Nexo Paralelo, onde você vai mergulhar em um mundo de mistério e curiosidades que talvez nem imaginava. E hoje, vamos explorar um dos cenários mais assustadores que poderiam acontecer: um ataque zumbi na vida real. Parece coisa de filme, mas e se a humanidade realmente tivesse que enfrentar isso? Como tudo começaria? Como seria a reação das pessoas e dos governos? O que você deveria fazer para sobreviver? Fica comigo até o final, porque essa simulação vai abrir sua mente de um jeito que você nunca imaginou. E claro, já se inscreve no canal e deixe seu like, pois vai nos ajudar demais. Já fez isso? Agora bora pro vídeo! Se um ataque zumbi começasse hoje, ele não surgiria do nada. Muito provavelmente, tudo se iniciaria com uma doença misteriosa se espalhando pelo mundo. Pode ser um vírus desconhecido, uma mutação inesperada de algum patógeno já existente ou até um experimento científico que saiu do controle. Imagine o seguinte: nos primeiros dias, haveria apenas rumores. Algumas cidades relatariam surtos violentos, hospitais registrariam pacientes com um comportamento estranho, e antes que o mundo percebesse, a coisa tomaria proporções assustadoras. Os especialistas tentariam entender o que está acontecendo, mas com a velocidade da internet, fake news e desinformação se espalhariam mais rápido que a própria infecção. Alguns achariam que era só uma nova variante de algum vírus, outros diriam que é um ataque bioterrorista. No meio disso tudo, o caos começaria a se instalar. Os primeiros dias seriam cruciais. Governos tentariam conter os surtos, impondo quarentenas, toques de recolher e até bloqueios militares em certas áreas. Mas, e se não fosse possível segurar? Se a infecção se espalhasse de forma descontrolada? Nos primeiros dias, a humanidade ainda tentaria manter a ordem. Mas conforme os infectados aumentassem e o pânico tomasse conta, tudo começaria a ruir rapidamente. Imagine supermercados sendo saqueados, hospitais completamente lotados e autoridades perdendo o controle da situação. O que começou com algumas pessoas violentas nas ruas logo se tornaria um verdadeiro cenário de guerra urbana. Os serviços básicos iriam parar de funcionar. Sem eletricidade, sem internet, sem abastecimento de água. Mas a pior parte: as pessoas seriam tão perigosas quanto os próprios zumbis. Afinal, quando a sobrevivência está em jogo, a moralidade desaparece. Grupos começariam a se formar, uns tentando se proteger, outros aproveitando o caos para dominar e roubar. Nesse cenário, você confiaria em alguém? E tem mais um detalhe assustador: os militares e policiais tentariam conter a situação, mas eles também são humanos. Muitos abandonariam seus postos para proteger suas famílias. O governo entraria em colapso, e a lei do mais forte começaria a valer. Nesse cenário, onde você se esconderia? Sua casa seria segura? Você teria comida e água suficiente? Agora que o mundo entrou em colapso, a sobrevivência virou a única prioridade. Mas o que realmente faria a diferença entre viver e morrer em um ataque zumbi? Primeiro, o abrigo. Sua casa pode ser segura por um tempo, mas logo faltarão recursos e o risco de invasão, seja por zumbis ou por outros sobreviventes. O ideal seria encontrar um local isolado, com suprimentos e difícil de ser acessado. Segundo, os recursos. Supermercados serão esvaziados rapidamente, e quem não tiver suprimentos armazenados enfrentará sérias dificuldades. A escassez de alimentos e água será um dos primeiros desafios, tornando essencial estar preparado com itens de longa duração, como enlatados, grãos, proteínas conservadas e outros mantimentos essenciais. E claro, as armas e ferramentas. Você teria algo para se defender? Facas, machados, arcos e até mesmo armas improvisadas se tornariam essenciais. No começo, o maior perigo seriam os zumbis, mas com o tempo, outros humanos podem ser uma ameaça ainda pior. Agora vem uma questão muito importante:
Que tipo de zumbi estaríamos enfrentando? Nos filmes e séries, existem vários tipos, mas na vida real, se algo assim acontecesse, os zumbis provavelmente teriam origens e características diferentes. Vamos explorar alguns cenários possíveis. Zumbis lentos e apodrecidos. Esse é o tipo clássico, mortos-vivos que andam devagar, têm corpos em decomposição e se movem sem inteligência. Se o apocalipse fosse assim, a humanidade teria mais chances de sobreviver, já que poderíamos fugir e organizar estratégias mais eficazes. Zumbis rápidos e furiosos. Agora, imagine um vírus que não mata, mas transforma a pessoa em uma máquina de ataque, tipo nos filmes Extermínio ou Guerra Mundial Z. Se isso acontecesse, a situação seria muito mais difícil, porque esses zumbis correriam atrás das vítimas, escalariam obstáculos e atacariam com força brutal. Zumbis com consciência parcial. E se o vírus não apagasse totalmente a mente humana? Isso criaria zumbis que lembram partes da sua vida, talvez até reconhecendo pessoas, mas ainda assim sendo violentos e incontroláveis. Zumbis mutantes. Outra possibilidade assustadora seria um vírus que evoluía ao longo do tempo, tornando os infectados cada vez mais resistentes, mais fortes e até mais inteligentes. Já imaginou um zumbi capaz de abrir portas ou criar armadilhas? O que tornaria tudo ainda mais complicado é que os cientistas não conseguiriam encontrar uma cura rápida o suficiente. Para piorar, se o vírus se espalhasse pelo ar ou através da água, a infecção poderia ser ainda mais devastadora. Bom, e se o governo já soubesse que um ataque zumbi poderia acontecer, mas escondesse isso da população? Parece teoria da conspiração, mas não é tão impossível assim. Existem vários experimentos biológicos acontecendo no mundo, e algumas dessas pesquisas envolvem vírus extremamente perigosos. Se um desses experimentos desse errado, será que o governo avisaria de imediato? Provavelmente não. No começo, tentariam conter tudo em segredo para evitar pânico. Mas enquanto isso, o vírus poderia estar se espalhando silenciosamente. E tem mais. Se os zumbis fossem resultado de um experimento militar ou de uma arma biológica, os próprios criadores poderiam tentar esconder ou controlar a situação. Isso significa que quando a população finalmente percebesse o que está acontecendo, já seria tarde demais. Agora vem a grande pergunta: se um ataque zumbi acontecesse, a humanidade conseguiria dar a volta por cima? Bom, isso dependeria de vários fatores. Primeiro, o tempo de resposta. Se os governos agissem rápido, estabelecessem zonas seguras e desenvolvessem armas eficazes contra os zumbis, haveria uma chance de conter a ameaça antes que ela tomasse conta do mundo. Segundo, uma possível cura ou vacina. Se a infecção fosse causada por um vírus, cientistas poderiam tentar encontrar uma cura. Mas isso levaria tempo, e o maior problema seria proteger os sobreviventes enquanto isso. Terceiro, o comportamento dos humanos. O maior obstáculo para a recuperação talvez nem fosse os zumbis, mas sim os próprios humanos. No meio do caos, facções poderiam surgir, governos entrariam em guerra e a sociedade jamais voltaria a ser a mesma. Se tudo desse errado, a humanidade poderia acabar dividida em pequenos grupos isolados, tentando sobreviver sem eletricidade, sem cidades e sem a estrutura que conhecemos hoje. A civilização como conhecemos poderia simplesmente deixar de existir. Agora que exploramos como tudo poderia acontecer, aqui vai uma questão intrigante: e se um ataque zumbi não for só ficção? Acredite ou não, existem casos reais que lembram muito um cenário de apocalipse zumbi. Lembra do vírus da raiva? Esse vírus ataca o sistema nervoso, deixando os infectados agressivos, sem controle e com espasmos involuntários. Agora imagine se esse vírus sofresse uma mutação, tornando as vítimas ainda mais violentas e resistentes. Isso não seria muito diferente do que vemos nos filmes, né? Outro exemplo são alguns parasitas, como o fungo Cordyceps, que controla a mente de insetos, transformando-os em verdadeiros zumbis biológicos. Se algo assim evoluísse para afetar humanos, teríamos um problema sério. Além disso, já ocorreram casos estranhos de surtos de canibalismo, como o famoso incidente em Miami, onde um homem atacou outra pessoa e tentou devorá-la. Muitas teorias surgiram na época, e algumas pessoas até acreditaram que aquilo poderia ser um primeiro sinal de algo maior.
Então, será que um apocalipse zumbi poderia realmente acontecer? De qualquer forma, é sempre bom estar preparado, vai que um dia a ficção vira realidade. E aí, curtiu o vídeo? Agora me conta nos comentários, se um ataque zumbi começasse hoje, qual seria o seu plano para sobreviver? Se gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui no Nexo Paralelo, sempre trazemos curiosidades que vão abrir sua mente. Nos vemos no próximo vídeo. E não sai atacando ninguém, hein?